A neve estava prestes a reivindicá-los ambos naquela noite. O vento uivava como um fantasma triste, ecoando pela noite. Flocos pesados caíam do céu escurecido, cobrindo o mundo com um manto branco. No meio dessa tempestade invernal, uma mulher esguia e sobrenatural apertava seu filho contra o peito, buscando calor e consolo na tempestade. Seus braços tremiam incontrolavelmente e sua pele havia adquirido um tom azul pálido, seca e rachada pelo frio cortante. Suas pernas pareciam chumbo, mal conseguindo carregá-la por mais tempo. Ela havia estado caminhando por horas, talvez até dias, sem comida-abrigo ou qualquer lampejo de esperança. Ao lado dela, seu filho, frágil e pequeno, havia caído em silêncio, não conseguindo mais reunir forças para falar. Seus olhos estavam bem fechados e sua respiração era suave, quase suave demais. Ela se ajoelhou na neve, sentindo o frio penetrar suas roupas, e sussurrou: "Por favor, não durma. Fique comigo." Mas o menino permaneceu imóvel, sem responder. Seu corpo estava gelado e ela notou a inquietante tonalidade de roxo se espalhando por seus lábios. A mãe olhou para o céu pálido, piscando para afastar as lágrimas geladas que ameaçavam cair. "Sinto muito," ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. "Mamãe tentou. Eu realmente tentei." Puxando-o para perto, ela começou a cantar sua canção de ninar, uma melodia suave e reconfortante que os envolvia como um abraço caloroso. Era a melodia querida de seu povo, uma canção de ninar passada de geração em geração, cantada por mães para acalmar seus pequenos até o sono. Mas esta noite ela ganhou um significado mais profundo. Era sua despedida. Ela balançava suavemente, sua voz se entrelaçando com o vento cortante. Flocos de neve dançavam, pousando suavemente no rosto da criança. Embora sua voz tremesse de emoção, ela continuou determinada a terminar a canção. Se este fosse o fim, ela desejava que sua última memória fosse preenchida com seu amor. Perdida em seus pensamentos, ela permaneceu alheia à figura que se aproximava à distância. O suave estalar das botas na neve passou despercebido enquanto ele se aproximava. Um homem, humano e solitário, estava se dirigindo para ela. Ele não usava armadura e não carregava armas. Apenas um pesado casaco, luvas e olhos cansados. Enquanto voltava para casa de uma longa viagem de caça, ele notou formas peculiares aninhadas na neve. Inicialmente ele assumiu que eram os contornos de algum animal. Então ele avistou os braços da mãe envolvendo firmemente seu pequeno filho. Instintivamente, ele acelerou o passo. Ela percebeu sua presença, seu corpo se tensionando em resposta. Atraindo a criança ainda mais para perto, ela olhou para cima, seus olhos arregalados de terror. Um instinto primal tomou conta dela enquanto ela abria a boca e sibilava. Um som agudo de aviso que irrompeu de dentro de sua garganta. O homem parou, levantando as mãos para demonstrar que estava desarmado. "Ei, não estou aqui para te machucar", disse ele em uma voz calma. A mãe, embora mostrando os dentes em um rosnado defensivo, estava cansada demais para entrar em uma briga. Percebendo seu cansaço, o homem se ajoelhou lentamente, tomando cuidado para manter uma distância respeitosa. "Seu filho não está respirando direito", ele disse com o olhar fixo no peito imóvel do menino. Ela soltou um baixo rosnado, sua voz mal acima de um sussurro. Em resposta, ele enfiou a mão no bolso do casaco e pegou um pacote térmico. Levantando-o para que ela pudesse ver,
Ele então o lançou gentilmente mais perto dela. Ela olhou para o pequeno pacote, com o vapor subindo suavemente na neve fria. Embora as palavras fossem estranhas para ela, a promessa de calor era inconfundível. Com muito cuidado, ela pegou o pacote e o pressionou contra o peito de seu filho. Um minuto se passou, cheio de esperança e expectativa. O menino se contorceu e então tossiu. O coração dela disparou ao ouvir o som. Ela olhou de volta para o homem, sua confusão aumentando. Seu menino ainda está vivo, ele disse, com urgência na voz. Mas não por muito tempo se você ficar aqui fora. Ela permaneceu paralisada, incerteza a dominando. Venha comigo, ele insistiu, seu tom firme, mas convidativo. A apenas alguns minutos de distância há uma cabana, um refúgio cheio de calor e comida. No entanto, ela não conseguia se convencer a confiar nele. Por que ela deveria? Dúvidas pairavam em sua mente. Mas enquanto ela embalava seu filho, sentindo os movimentos familiares dentro de si, percebeu a urgência de sua situação. A neve era implacável, e se ela não agisse, rapidamente a noite os reclamaria a ambos. Ela se levantou lentamente, um silêncio a envolvendo enquanto oferecia um único aceno de cabeça resoluto. O homem se virou e começou a se afastar. E ela o seguiu, de perto segurando a criança firmemente contra si. A cada passo, uma dor aguda percorria seu corpo, entorpecendo seus dedos dos pés. Mas ela continuou recusando-se a parar. Use-o por um caminho sinuoso de árvores e colinas, até que à distância, uma charmosa cabana de madeira apareceu à vista. Fios de fumaça se enrolavam na chaminé, e uma luz quente se espalhava pelas janelas. Era como estar em casa. Com um gesto suave, ele abriu a porta e se afastou, convidando-os a entrar. Ela hesitou por um momento. Então entrou. O ar quente envolveu seu rosto, uma sensação reconfortante que ela não sentia há dias. Sobrecarregada, ela se deixou cair de joelhos mais uma vez, desta vez em descrença. O homem rapidamente fechou a porta atrás dele, sua urgência era palpável. Ele se apressou para pegar cobertores, então, cuidadosamente levantou o menino dos braços dela, segurando-o com ternura. Ela sentiu uma onda de pânico subindo dentro de si, quase gritando de alarme. Mas então ela observou, enquanto ele envolvia a criança em um abraço caloroso, colocando-a cuidadosamente perto do fogo crepitante. Ele não estava causando dano. Ele estava oferecendo ajuda. O calor do fogo chamava. O homem então estendeu um cobertor em direção a ela. Ela olhou para ele, a incerteza obscurecendo sua mente. Com uma lentidão deliberada, ela colocou o tecido sobre os ombros. O fogo crepitava suavemente enquanto a tempestade de neve lá fora uivava ferozmente. Mas, dentro dessas paredes, pela primeira vez em muito tempo, um calor reconfortante a envolvia. Ela virou seu olhar para o humano ao seu lado. Em vez de medo ou ódio, seus olhos refletiam uma preocupação silenciosa que a pegou de surpresa. Ele lhe entregou uma xícara fumegante de caldo, e ela a aceitou com as mãos trêmulas, embora nenhuma palavra tenha sido trocada. Uma mudança não verbal havia ocorrido, uma que alteraria tudo. O calor aconchegante da cabana parecia estranho para ela, e seu corpo permanecia cauteloso em relação ao seu abraço. Sua pele tremia, preparando-se para a picada da dor. Ela segurava seu filho com força, mesmo sabendo que ele já estava aconchegado em grossas cobertas ao lado do fogo crepitante. No canto, ela estava encolhida, mantendo distância do humano,
Seu olhar estava fixo nele, feroz e inflexível como o de um animal selvagem. O homem cansado, com olhos fatigados e uma barba áspera, movia-se com uma lentidão deliberada. Cada ação que ele tomava era impregnada de um senso de cuidado e cautela. Ele não parecia ter medo dela. Não havia tentativa de se aproximar ou fazer contato. Em vez disso, seu foco permanecia na criança, verificando-a mais uma vez com uma atenção gentil. Ele está com frio, mas vai conseguir superar. Ele sussurrou suavemente enquanto pressionava o pacote térmico contra o peito do menino. Ele só precisa de tempo. A mãe pode não ter compreendido suas palavras, mas ela podia ler suas mãos, gentis e focadas, trabalhando incansavelmente, nunca buscando tirar a dor dela. Ela soltou um síbilo agudo quando ele se cotogascai e se aunaredim. Aproximou dela mais uma vez, um aviso baixo emanando de seu íntimo. O homem parou em seu caminho, levantando as palmas em um gesto de rendição. Tudo bem, eu entendo, ele disse. Mamãe protetora, vejo que você está apenas fazendo seu trabalho. Ela permaneceu firme, seu olhar inabalável. A criança, ainda frágil, soltou uma respiração superficial que mal escapou de seus lábios, assemelhando-se a um sussurro. Debaixo do cobertor, seus dedos se moveram levemente. A cada movimento, o coração da mãe acelerava, uma mistura de esperança e ansiedade percorrendo seu corpo. Ela se inclinou, suas garras tremendo enquanto acariciava suavemente sua bochecha. Meu pequeno, você ainda está aqui, ela sussurrou em sua língua nativa. Uma lágrima escorreu de seu olho, congelando quase instantaneamente. Em sua bochecha, o humano observou em silêncio, cativado pelo momento comovente. Ele se aproximou do fogão, pronto para preparar algo reconfortante. Em poucos instantes, a aconchegante cabana está preenchida com os aromas tentadores de ervas e caldo borbulhante. Ela também sentiu um leve cheiro, e seu estômago emitiu um suave ronco. Ela decidiu ignorar. Ele voltou, segurando uma tigela de madeira, e a colocou gentilmente no chão entre eles. Ela deu um passo para trás com as mãos levantadas mais uma vez. Eu prometo não estar envenenado. Apesar de suas garantias, ela olhou para a comida com ceticismo. Vapor subia do prato e sua mente gritava que era uma armadilha. No entanto, seu corpo atraiu, lembrando-a da fome corrosiva que havia se instalado profundamente em seus ossos, uma fome real dolorosa, que era impossível ignorar. Ela avançou cautelosamente, com o olhar fixo no humano, enquanto estendia a mão para a tigela. Inclinado-se mais perto, ela inalou seu aroma antes de mergulhar uma garra no conteúdo e provar. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Quente e macio. Não era veneno. Sem um pingo de graça ou vergonha, ela começou a devorar a comida avidamente. Apenas sobrevivência. O homem não riu nem ficou olhando. Ele simplesmente ofereceu um leve sorriso e acenou com a cabeça. Isso era reconfortante. Depois de dar algumas mordidas, ela parou e se inclinou para sussurrar algo para seu filho. Com cuidado, ela trouxe uma colher perto da boca dele, mas os lábios dele permaneceram imóveis. Ela congelou seu coração, acelerado. Incluindo-se mais perto, ela procurou qualquer sinal de vida. Ainda assim, não havia nada. Respire. 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 Ela insistiu suavemente, balançando-o delicadamente. Por favor. Mas ele permaneceu sem resposta. O pânico tomou conta dela, e seus olhos se arregalaram de medo. Com um baixo rosnado,
Ela virou seu olhar para o humano próximo. Suas garras se estenderam, e uma onda de pânico a atingiu como um raio. O humano entendeu sua angústia e correu para o seu lado. Ela tentou impedi-lo, empurrando-o para trás e gritando em protesto. Mas ele simplesmente apontou para o menino, seus olhos suplicantes: "Deixe-me ajudar." Em resposta, ela rosnou ainda mais alto seu olhar, se voltando para seu filho, dividida entre o medo e a necessidade desesperada de protegê-lo. O ar estava pesado de silêncio. Ela deixou suas mãos caírem ao lado do corpo, uma sensação de medo a invadindo. O homem se ajoelhou ao lado do menino, retirando um pequeno scanner das profundezas de seu casaco. Uma luz azul piscou e se acendeu, passando pelo rosto e pelo peito do menino. Com uma determinação sombria, ele pressionou 2 dedos contra o pescoço do menino, procurando por um pulso, mas não havia nada, nenhum pulso, nenhum batimento cardíaco, apenas um silêncio assombroso. Não, ó. Ainda não, o homem sussurrou, enquanto deixava sua mochila cair e rapidamente pegava uma fina barra de metal. Com um movimento rápido, ele se desdobrou diante dele. Um pequeno injetor de oxigênio. Ele pressionou contra o pescoço do menino e clicou no lugar. Um suave sibilolo preencheu o ar, seguido por um pulso de luz verde. O menino estremeceu, então ofegou, puxando uma respiração fraca e lenta. A mãe dele soltou um grito que era uma mistura de alegria e choque. O humano próximo exalou suavemente, sussurrando. Isso foi por pouco. Dominada pela emoção, ela caiu de joelhos e envolveu seu filho com os braços apertados. A cabeça dela repousava suavemente contra o peito dele e ela se concentrou no som rítmico de seu coração. Era fraco, mas indiscutivelmente presente. Enquanto olhava para ele, seus olhos brilhavam com uma nova emoção, uma que não era exatamente confiança, mas certamente uma mudança em relação ao ódio que ela sentia antes. O homem se recostou, enxugando o suor da testa, um momento de vulnerabilidade compartilhada pairando no ar entre eles. De nada, ele disse suavemente. Ela não compreendeu completamente as palavras, mas acenou com a cabeça em resposta. Um silêncio prolongado os envolveu, pontuado apenas pelo crepitar do fogo. O menino tossiu levemente e se mexeu sob os cobertores, buscando conforto. Então, pela primeira vez, a mãe deixou o cobertor escorregar de seus ombros. Ele gentilmente colocou sobre o casaco do humano, perto do fogo. Um pequeno gesto, mas seu significado ressoou profundamente. Obrigado. As chamas dançavam suavemente, lançando um brilho quente na aconchegante cabana. Do lado de fora a tempestade rugia, mas dentro dessas paredes uma serenidade envolvia o espaço. Segura, imóvel, a mulher alienígena estava ali como um animal preso, seu corpo tenso e alerta. Ela havia comido e seu filho estava respirando novamente, mas a tranquilidade a eludia. Seu olhar fixo nas paredes de madeira, na porta fechada no som dos passos lentos do homem ecoando no silêncio. Cada som enviava um choque através de seus músculos, tensionando-os em antecipação. O rangido das tábuas do chão, a rajada de vento do lado de fora, cada barulho sussurrava um pensamento arrepiante. Ele vai me machucar agora. Ele estava apenas esperando o momento certo. Em seu planeta natal, a bondade sempre foi uma fachada, um truque astuto para capturar os incautos. Primeiro lhes oferecem sustento, depois conforto e finalmente trazem sofrimento. Enquanto isso, o humano se ocupava ao redor da cabine, envolvido em tarefas peculiares. Ele cuidadosamente dobrou garras antigas.
Organizou suprimentos em pilhas arrumadas e devolveu as ferramentas às suas caixas designadas. Ele assobiava uma melodia suave e sem tom. Enquanto trabalhava, o som suave se entrelaçando pelo ar. Isso a deixou confusa. Ele estava realmente feliz ou estava apenas fingindo? Incluindo-se mais perto, ela sussurrou suavemente para seu filho que estava confortavelmente envolto perto do calor do fogo. Ele continuava pálido e frágil, mas estava vivo. Era tudo o que ela tinha para se agarrar. Ela examinou o quarto em busca de possíveis rotas de fuga. Apenas uma porta e uma única janela sem saídas secretas à vista. Enquanto suas garras roçavam seu pulso, elas traçaram uma cicatriz antiga de um colar que ela havia usado há muito tempo. Ela apertou a mandíbula, uma determinação feroz percorrendo seu corpo. Se esse homem ousasse tentar prendê-la, ela se certificaria de que ele sentisse as consequências. Finalmente, ele parou seus movimentos e virou o olhar para ela. Seus olhos transmitiam uma calma, mas permaneciam atentos. Você ainda está nervoso, ele comentou. Tudo bem. Ele alcançou o armário e retirou um objeto cuidadosamente embrulhado em um pano. Sentando-se à mesa, começou a desembrulhá-lo lentamente, cada camada revelando um toque de mistério. Ela estreitou os olhos. Sua mente acelerada seria uma arma? Mas à medida que as últimas dobras caíram, sua atenção diminuiu. Não era uma arma de jeito nenhum. Em vez disso, era uma abundância de sustento. Frutas secas, uma raiz peculiar e uma garrafa cheia de água limpa. Ele deslizou o pacote pela mesa, depois deu um passo para trás e se acomodou em uma cadeira posicionada a uma certa distância. Vou dormir ali, disse ele, gesticulando em direção ao canto mais distante da sala. Ele pegou um cobertor enrolado, deixou-o cair no chão e então se deitou com um suave suspiro, entregando-se ao momento, sem correntes, sem ameaças, apenas sua imutável imobilidade, ininterrupta, por horas. Mesmo enquanto o vento uivava ferozmente mesmo, enquanto o fogo tremulava baixo mesmo, enquanto o cansaço ardia em seus olhos, ela permaneceu imóvel, observando e esperando. Mas o homem permaneceu imóvel sem se levantar novamente. Ele dormiu, embora não profundamente ou completamente, o suficiente para sentir uma sensação de confiança no espaço ao seu redor. Talvez esse tenha sido seu erro, ou talvez não tenha sido um erro de forma alguma. Nas horas silenciosas e sombrias da noite, a criança começou a se mexer, fazendo com que a mãe corresse para o seu lado. Seus olhos se abriram ligeiramente, e seus lábios começaram a se mover. Ela se inclinou mais perto com o coração acelerado. Ele sussurrou uma única palavra: quente. Isso quase a fez chorar. Com delicadeza, ela beijou sua testa, e então voltou seu olhar para o humano que permanecia pacificamente adormecido. Respirando de forma constante, ela direcionou sua atenção para a comida, disposta na mesa, suas mãos se movendo com propósito. Pegando um pedaço de fruta seca, ela o dividiu habilidosamente ao meio e colocou gentilmente a parte menor na boca ansiosa de seu filho. Ele mastigou devagar, saboreando o gosto, enquanto ela segurava a outra metade pronta para desfrutá-la também. Era doce, quase doce demais, estranho demais e indiscutivelmente estrangeiro ao seu mundo, mas sem dúvida bom. Ela saboreou cada mordida antes de voltar para seu filho, embora não tenha expressado sua gratidão ao humano, bem no fundo de seu coração. Uma pequena porta começou a se abrir lentamente. Talvez, apenas talvez, ele fosse diferente dos outros. A manhã chegou lançando uma suave luz cinza pela janela.
O humano sentou-se, espreguiçou-se com um bocejo e observou o quarto. Ao lado do fogo, a mãe permanecia embalando seu filho em seus braços. Ela parecia mais alerta agora, ainda cautelosa, mas já não tremia. Ele sorriu suavemente, um leve alívio tomando conta dele. Ainda aqui, pensou, e isso era um bom sinal. Ele se aproximou do fogão, despejando água quente e fumegante em 2 xícaras. Com cuidado, ele colocou uma xícara perto dela antes de se acomodar de volta no chão. Não havia perigo ali, nem armadilhas escondidas nas sombras. Ela olhou para a xícara e, em seguida, voltou o olhar para ele, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Ele levantou sua xícara e tomou um gole, saboreando o calor. Ela imitou suas ações, embora lentamente. A bebida era amarga, mas reconfortante. Baixando sua xícara, ela inclinou a cabeça em curiosidade. Por quê? Ela perguntou, suas palavras saindo em fragmentos. O homem fez uma pausa, seu olhar fixo nela, contemplando sua pergunta. Ele a observou atentamente, absorvendo a visão de uma mulher que havia suportado sofrimentos inimagináveis. Uma mãe que estivera perigosamente perto de perder a vida na neve. Tudo em nome de seu filho. No entanto, apesar de suas provações, ela ainda questionava. Por quê? Ele lhe ofereceu um sorriso triste, sabendo a resposta muito bem. Porque ninguém deveria enfrentar a morte no frio completamente sozinho. Ela não respondeu, mas seu olhar permaneceu sobre ele por mais tempo do que antes. Ela não estava mais se preparando para uma armadilha. Em vez disso, estava se esforçando para compreender a bondade que ele oferecia. Essa realização marcou um novo começo. Embora a neve tivesse parado de cair, a ameaça ainda pairava. Das colinas além da floresta, o silêncio avançava em pesados botas de metal. 2 figuras deslizavam entre as árvores, altas e armadas, exalando um ar de frieza e desapego. Seus rostos estavam obscurecidos por máscaras negras, o que acrescentava à sua presença enigmática. Um deles empunhava uma vara de rastreamento que emitia um pulso vermelho rítmico a cada passo medido. O sinal estava se intensificando. A trilha dela termina aqui, declarou a primeira voz sem emoção. A segunda voz acenou em concordância, e a criança permaneceu em silêncio, absorvendo o peso do momento. A luz vermelha piscou um sinal de que ela ainda estava viva, apenas por um fio. Eles trocaram olhares, uma compreensão mútua passando entre eles. As ordens eram inconfundíveis, um deles declarou. Sem sobreviventes, sem testemunhas. Com isso, eles avançaram, abrindo caminho em direção à cabine do humano. Dentro, o suave crepitar do fogo preenchia o ar, lançando um brilho acolhedor. No canto, a criança estava deitada pacificamente, adormecida mais uma vez, seu peito subindo e descendo em um ritmo constante. A mãe estava sentada perto, alimentando-o carinhosamente com colheradas de sopa. Suas garras haviam parado de tremer. Ela havia começado a abraçar o calor que o cercava. Mas o humano, ele estava olhando pela janela com um olhar distante nos olhos. Algo parecia errado. Sua respiração começou a desacelerar. Seus instintos de soldado, há muito enterrados, ressurgiram como uma sombra, gritando atrás de seus pensamentos. Ele colocou sua caneca para baixo e se levantou. A mãe percebeu seu movimento. Seu corpo se tensionou em resposta. Ele permaneceu em silêncio, caminhando até a prateleira onde abriu uma velha caixa de metal.
Dentro encontrou um rifle curto, um blaster desgastado, 2 células de energia e um lenço dobrado adornado com um emblema militar. Com mãos cuidadosas, ele carregou o rifle enquanto o silêncio se tornava mais denso ao seu redor. "O que há de errado?" Ela perguntou suavemente, sua voz ainda hesitante em inglês. O homem hesitou antes de responder. Ele abriu a porta e espiou para fora, saudado apenas por uma paisagem de árvores cobertas de neve. No entanto, um silêncio inquietante pairava no ar. "Eles estão vindo?" Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Ele acenou com a cabeça uma vez. Uma afirmação sombria. "Sim." Os olhos dela se arregalaram em compreensão. "Eles nos rastrearam." Ele a olhou, uma pergunta pairando no ar. "Eles não são do seu tipo, são?" Ele perguntou. Ela balançou a cabeça com um toque de tristeza nos olhos. "Não mais." Levantando-se, seu coração disparou com urgência. "Devemos correr." Mas ele permaneceu parado, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. "Não vamos conseguir," ele respondeu. "A neve nos olhos está muito profunda." O menino sentiu uma onda de fraqueza tomar conta dele, enquanto cerrava os punhos com força. O que aconteceria a seguir? Ele olhou ao redor da sua cabana e respirou fundo, preparando-se. "Faremos com que eles se arrependam de ter vindo aqui." Enquanto isso, a mãe segurava seu filho de forma protetora, enquanto o homem movia rapidamente, trancando as fechaduras. "Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal." Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Windows barricou a porta, cuidadosamente colocando pequenas armadilhas ao redor do perímetro. Ele derramou óleo ao longo do caminho da frente, colocou uma lâmina afiada perto da pilha de madeira e preparou um velho gerador para faiscar ao menor toque. Ela o observou com admiração, a curiosidade borbulhando dentro dela. "Por que você está fazendo tudo isso?" ela perguntou. "Por que nos proteger?" Ele perguntou, fazendo uma pausa por um momento. Seu olhar se voltou para a criança ao seu lado. "Eu já perdi pessoas antes," ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Não de novo." Ela permaneceu em silêncio, mas bem dentro de seu peito. Algo se agitou. Este homem, este ser humano, estava disposto a arriscar tudo por eles. Ele nem sabia seu nome. Ela se virou para seu filho e sussurrou suavemente em sua língua nativa. "Não estamos mais sozinhos." Uma hora depois, as árvores começaram a se agitar. Crunch, o humano se agachou perto da janela da frente, o coração acelerado de antecipação. O rifle repousava firmemente em sua mão, enquanto 2 sombras surgiam perto da clareira. Vestidos com armaduras negras e visores vermelhos ameaçadores, eles se aproximaram com as armas em punho. "Eles nos encontraram." Ele sussurrou, sua voz mal rompendo o silêncio tenso. A mãe olhou para baixo para seu filho, que dormia pacificamente, inconsciente do perigo iminente que se aproximava cada vez mais. Ela se levantou, determinação estampada em seu rosto. "Eu também lutarei", declarou. Ele se virou para ela atônito. "Você não pode", respondeu, incredulidade na voz. Ela ergueu suas garras, seus olhos ferozes e inabaláveis. "Eu posso, por ele." Ele acenou com a cabeça,
entendendo sua determinação. Então fique agachada e proteja o menino. Sem hesitar, ela pegou uma lâmina afiada da mesa e se dirigiu para a parede. De trás, a porta rangeu de forma ominosa e então, bum! O primeiro caçador acionou uma armadilha, fazendo-o ser lançado para trás na neve. O segundo caçador rapidamente se agachou e mirou, disparando seu tiro. A parede da cabana explodiu com o calor do impacto. Em um instante, o homem retaliou, atirando de volta pela janela estreita. Seu tiro atingiu a perna do segundo caçador, fazendo-o cair no chão. O inimigo gritou algo em uma língua que nenhum dos dois conseguia entender. A mulher segurou firmemente seu filho, sussurrando com urgência: "Não acorde, não acorde." Do lado de fora, a fumaça subia das árvores enquanto o caçador ferido rastejava desesperadamente em busca de abrigo. Ainda em choque, a primeira figura recuperou o equilíbrio e correu em direção à cabana. Dentro, o homem rapidamente trocou de arma e disparou novamente, mas desta vez errou o alvo. Em um movimento desesperado, o caçador lançou algo para baixo. Uma granada. O homem gritou enquanto pulava sobre a mãe e a criança, e então, bum! A parede se estilhaçou, chamas dançando famintas ao longo das vigas de madeira. A mãe gritou instintivamente, protegendo seu filho com seu corpo. Apesar do sangue escorrendo de seu braço, o homem levantou mais uma vez, determinação gravada em seu rosto, enquanto o segundo caçador irrompia pela porta. Ele era grande, ágil e letal. Em um momento de desespero, a mulher gritou e lançou sua lâmina. Lançou sua lâmina com todas as suas forças. A bala ricocheteou em sua armadura. Ele apontou sua arma para ela, mas antes que pudesse puxar o gatilho, um humano se lançou contra ele pelo lado. Disparos de arma de fogo irromperam, estilhaçando a madeira, e o caçador colapsou, sem vida. O segundo caçador, ferido e aterrorizado, fugiu de volta para a proteção das árvores. O silêncio envolveu a cena enquanto o fogo tremulava e começava a se apagar. A força do homem estava diminuindo, assim como as chamas à sua frente. Com o coração pesado, ele deixou o rifle escorregar suas mãos colapsando de joelhos. O sangue manchava sua manga, um lembrete contundente da luta que ele havia suportado. Nesse momento de vulnerabilidade, a mãe apressou-se a seu lado, suas mãos repousando suavemente em seus ombros, oferecendo conforto e apoio. "Você está machucado", ela disse, a preocupação estampada em seu rosto. Ele ofereceu um sorriso fraco em resposta. "Eu já tive coisas piores", ele respondeu, tentando minimizar sua dor. Atrás dela ouviu um leve gemido. Ao se virar, viu seu filho acordado, com os olhos arregalados e calmos. Mais uma vez, ele havia sobrevivido, graças a este humano corajoso. Com um sentimento de gratidão, a mãe se ajoelhou ao lado do homem, seu coração transbordando de apreço. Ela pressionou sua testa contra a dele, um gesto repleto de sinceridade. "Obrigada", ela sussurrou, e desta vez ela realmente quis dizer isso. O frio no ar estava denso, com a fumaça persistente. Dentro da cabana, meio queimada, o homem cuidadosamente envolveu seu bração. Ferido com tiras de pano desgastado, cada movimento era deliberado e cauteloso. Seu sangue havia parado de fluir, deixando seu rosto fantasmagoricamente pálido.
Ele não havia dormido nada desde o ataque. Perto dali, a mãe alienígena estava sentada, segurando seu filho em seu colo. A criança estava quente agora, saboreando lentamente comida macia. Mas a mãe, sua mente era um turbilhão de caos. Ela não conseguia desviar o olhar das paredes em ruínas e da janela quebrada, nem da neve manchada de sangue que estava do lado de fora. Este lugar havia perdido seu senso de segurança e o homem à sua frente já havia cruzado linhas demais. Ela ficou em silêncio, colocando delicadamente a criança na cama macia coberta de pelagem. Depois disso, ela se virou e caminhou em direção à porta. O homem olhou para cima, a curiosidade estampada em seu rosto. "Para onde você está indo?" ele perguntou. Ela não respondeu. Em vez disso, abriu a porta lentamente, sua mão tremendo levemente enquanto fazia isso. "Pare", ele ordenou. Ela saiu, mas em um instante ele se levantou, ignorando a dor. Se posicionou no caminho dela. "Para onde você acha que está indo?" ele perguntou, sua voz subindo com urgência. Ela desviou o olhar, sua expressão distante. "Eles voltarão, outros mais fortes." Ele estreitou os olhos, fixando o olhar nela. A voz dela tremia enquanto falava. "Você não entende. Você nos salvou e isso é suficiente. Se ficarmos, você vai morrer." Ele deu um passo mais perto, com a mandíbula apertada. "Mas se você for, todos vocês vão morrer." Ele perguntou. "Você realmente acha que eles vão parar de te perseguir lá fora?" Ela balançou a cabeça, incerteza nublando seus olhos. "Talvez, talvez não. Mas eu me recuso a trazer mais morte à sua porta." Sua voz era suave, mas tremia de medo. O homem permaneceu imóvel, sua expressão era indecifrável. "Eu sei que você é gentil", ele disse com a voz firme. "Mas você não deveria confiar tão facilmente." Ele gesticulou em direção à criança adormecida dentro. "Eu não o salvei apenas para deixá-lo congelar lá fora novamente." Ela piscou, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Eu sei como lutar." Ele continuou, sua voz firme. "Eu sei como me esconder. Eu sei como construir um novo abrigo, mas eu não farei nada disso sem você." Ela sussurrou de volta. "Por quê? Eu não sou uma de vocês." "Não", ele respondeu, seu olhar intenso enquanto apontava para o peito dela. "Mas ele é." Ela olhou para seu filho. Pequeno, inocente e cheio de vida. "Tudo por causa desse homem." "Eu não quero mais correr", declarou o humano. "Então, se você escolher fugir, essa é a sua decisão. Mas eu vou levá-lo comigo." Os olhos dela se arregalaram de choque. "Não", ele respondeu lentamente, acenando com a cabeça. "Então fique." Naquele momento, os joelhos dela cederam e ela desabou na neve. O cansaço a dominou. Ela estava tão exausta de correr. O medo constante de cada sombra que se escondia havia drenado seu espírito. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha enquanto ela levantava o olhar para encontrá-lo. "Eu não sei como parar de correr", ele admitiu, agachando-se ao lado dela com um tom suave. "Então vamos aprender juntos", ela respondeu. Eles passaram a manhã lado a lado, trabalhando diligentemente. Acabanando diligentemente. Embora gravemente danificada, ainda se mantinha resiliente contra as adversidades. O homem reuniu meticulosamente suas ferramentas de marcenaria, enquanto a mulher dentro cuidava das manchas de sangue em seu chão. Movimentos deliberados e focados.
Embora ela falasse pouco, seu olhar estava fixo nele, não com medo, mas com uma curiosidade silenciosa. Ele abordava cada reparo com precisão cuidadosa, sua atenção aos detalhes evidente em cada movimento. Enquanto trabalhava, explicava cada passo, embora ela mal conseguisse entender o significado de suas palavras. Sem se deixar abater, ela começou a imitar seus movimentos, segurando as tábuas, martelando suavemente. Ela molhou panos para abafar a fumaça que se enrolava ao redor deles. Quando a criança despertou mais uma vez, ele piscou sonolento e observou os arredores antes de pronunciar uma única palavra: casa. A mãe congelou seu coração acelerado. Ela se virou para o homem ao seu lado e pôde ver que ele também tinha ouvido. Seu sorriso era pequeno, mas genuíno. Sim, ele respondeu, suavemente, está começando a se tornar uma. Mais tarde naquela noite, enquanto o fogo crepitava calorosamente, a mãe sentou-se perto de seu brilho, acariciando suavemente o longo cabelo de seu filho, perdida no ritmo reconfortante do momento. O homem estava sentado em frente a ela, examinando meticulosamente a ferida em seu braço. Após um momento de silêncio, ela finalmente quebrou a tensão. Meu nome é Arla, disse ela com a voz firme. Ele olhou para cima e acenou com a cabeça em reconhecimento. Sou Davis, respondeu ele. Davis? Ela repetiu pensativamente, com um toque de gratidão em seu tom. Obrigado. Ele simplesmente acenou com a mão em resposta, um gesto que dizia muito. Pare de dizer obrigado. Apenas fique vivo. O riso dela surgiu um som suave e desconhecido que escapou de sua garganta. Ele pareceu surpreso por um momento, então um sorriso se espalhou pelo seu rosto. A criança se juntou rindo com um deleite inocente. Naquele momento fugaz, pela primeira vez desde que a neve havia arrancado tudo que eles mais amavam, encontraram alegria juntos, suas risadas tecendo um frágil fio de esperança em meio à desolação. Não porque a vida fosse fácil, mas porque pela primeira vez eles não precisavam fugir. Naquela noite a neve voltou, mas não caiu suavemente. Ela desceu com um rugido, acompanhada de trovões e clarões de fogo. Ela acordou com um sobressalto, seu filho agarrado ao seu peito gemendo suavemente. Um som ressonante reverberou através das árvores do lado de fora, um zumbido profundo que lembrava metal rangendo contra o vento. Ela virou seu olhar para Davis, que já estava de pé. Sua expressão era de aço e sua arma estava firmemente segurada em suas mãos. Eles nos encontraram, disse ele com a voz firme e resoluta. A cabana estava envolta em enorme escuridão, sua atmosfera densa com um frio inquietante, enquanto o vento gelado penetrava pelas fendas inacabadas. Do lado de fora, uma presença ominosa se movia, algo grande e formidável se deslocando logo, Além das árvores, de repente, Hala surgiu pela janela quebrada, seu olhar atraído pela imponente figura negra que se erguia na borda da floresta. Desta vez, não era um soldado que emergia das sombras, era uma máquina imponente tão alta quanto as próprias árvores, com 4 pernas metálicas e 2 braços equipados com armas vermelhas e ameaçadoras que brilhavam. Ela se erguia como um caçador formidável. A Meca enviada por aqueles que desejavam vê-la eliminada. Eles enviaram uma unidade de rastreamento Hila. Sussurrou sua voz mal audível sobre o parfalhar das folhas.
Eu sempre acreditei que essas unidades eram destinadas exclusivamente à guerra. No entanto, aqui estamos à beira de um. Davis se virou para ela, a urgência estampada em seu rosto. Leve o menino. Vá para o túnel dos fundos. Esconda-se. Ela balançou a cabeça, desafiadora em seus olhos. Você não pode enfrentar isso sozinha. Ele respondeu com um sorriso contido, uma mistura de determinação e resignação. Observe com atenção. O Mac avançou seus feixes vermelhos varrendo a área. Hila correu através da abertura oculta com seu filho, um passageiro secreto que Davis havia engenhosamente criado sob as tábuas do chão. Embora partir fosse a última coisa que ela queria fazer, sabia que precisava confiar nele agora. Davis não tinha intenção de ir embora silenciosamente. Com determinação nos olhos, ele pegou suas duas últimas explosivos caseiros da prateleira. Sua instabilidade, adicionando um toque de perigo ao momento. Ele cuidadosamente prendeu um a um dardo de aço e o carregou no lançador, seu coração acelerado enquanto mirava. O Mac se erguia a apenas 30 metros de distância, um alvo imponente que em breve sentiria o peso de sua rebeldia. Sua cabeça se virou focando na cabine, então com um estrondo ensurdecedor. Liberou sua fúria. A parede da frente explodiu em chamas, mas Davis foi mais rápido. Ele já havia escapado pela janela lateral. Caindo baixo na neve, ele se escondeu atrás de uma árvore robusta e mirou, disparando o dardo. Bam! A carga atingiu a perna direita do Mac, provocando um brilhante clarão de fogo azul. A imensa máquina vacilou momentaneamente desequilibrada. Aproveitando a oportunidade, Davis correu para a frente e disparou mais uma vez, desta vez mirando no olho. O tiro passou zunindo um quase acerto. Em resposta, o Mac soltou um rugido ensurdecedor. Seus alto-falantes emitindo uma cacofonia de sons que pareciam desafiar tanto as línguas humanas quanto as alienígenas. Ele balançou seu braço maciço em direção a Davis, mas Davis desviou do golpe por pouco. Ele rapidamente se agachou atrás de uma elevação de umas pedras, seu coração disparado e a respiração rápida e ofegante. Sangue escorria de uma ferida recente em seu ombro, um lembrete doloroso da explosão recente. Mas seu foco permanecia afiado como uma lâmina. O Mac avançou em sua direção. E essa era exatamente a oportunidade que ele estava esperando. Ele o guiou pela floresta, onde havia armado armadilhas apenas algumas horas antes. A primeira armadilha era uma linha de tropeço simples, mas Davis havia de tropeço simples. Mas Davis a havia conectado de forma engenhosa a um tanque de combustível enterrado. Assim que o Mac pisou na linha, o chão explodiu. Cabum! Chamas engoliram as árvores, lançando um brilho laranja sinistro sobre a neve, enquanto fragmentos de metal voavam pelo ar. Ela se agachou atrás das pedras, segurando seu filho firmemente contra o peito. Seu coração disparou enquanto ela observava as chamas e a fumaça subirem ao céu. Um grito silêncio ecoando dentro dela. Ele tinha ido embora. A vontade de correr até ele era avassaladora, mas ela sabia que precisava ficar onde estava pelo bem de seu filho. Tudo o que ela podia fazer
era esperar, dividida entre o medo e a esperança. Emergindo da fumaça que girava, Davis avançou cambaleando, seu corpo queimado e sangrando, uma camada de cinzas grudada nele. Mas ele estava muito vivo. Atrás dele, o Mac continuava seu avanço implacável, embora agora se movesse com um arrasto lento. Faíscas explodiam de sua estrutura danificada e suas luzes vermelhas piscavam de forma errática. Com determinação, Davis ergueu sua arma final, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. "Vá para o inferno", ele rosnou, sua voz baixa e cheia de fúria. Com um movimento rápido, ele lançou a segunda carga diretamente na cabine aberta. Houve um estrondo ensurdecedor quando a máquina inteira explodiu em chamas, iluminando os arredores como um sol brilhante. Mas desta vez não subiu novamente. Em vez disso, queimou intensamente antes de desabar. E então houve silêncio. Apenas o vento sussurrava pelo ar e o crepitar do fogo preenchia o silêncio. De repente, Hela surgiu do terreno rochoso, seu filho apertado em seus braços. Ela avistou Davis ajoelhado na neve, sua respiração vindo em pesados suspiros. Sem hesitar, ela se abaixou ao lado dele. "Você é insano", ela exclamou, lutando para segurar as lágrimas. Ele ofereceu um sorriso fraco. Nada, ele lhe respondeu. Ela se inclinou, pressionando sua testa suavemente contra a dele. "Você lutou como um monstro", ela disse. Com admiração brilhando em seus olhos, ele soltou uma breve risada, mas rapidamente se transformou em uma careta de dor. "Eu fui um monstro há muito tempo", ele admitiu. "Suponho que ainda tenha isso dentro de mim." A criança olhou para ele com os olhos arregalados de admiração. "Você nos salvou." Davis voltou seu olhar para o menino. "Sim, eu suponho que sim", ele respondeu, com uma sensação de alívio tomando conta dele. Finalmente se permitiu desabar na neve. Não sem vida, apenas cansado. Pela primeira vez, ele sentiu uma onda de orgulho dentro de si. A primavera chegou suavemente, reclamando a terra enquanto a neve relinquava seu domínio. O verde gradualmente voltou às bordas da floresta, e o vento agora sussurrava calor em vez de medo. A cabana havia se transformado. Foi reconstruída e consertada, não perfeita, mas resiliente e cheia de vida. Dentro, um pequeno garoto alienígena estava sentado à janela, desenhando formas peculiares em um papel envelhecido com um lápis desgastado. Ele assobiava alegremente, um sorriso iluminando seu rosto. Sua pele havia recuperado o calor, não estava mais pálida, e seus olhos brilhavam com uma nova luminosidade. Perto dele, sua mãe Hela pendurava meticulosamente as roupas perto do fogo, dobrando cada peça com carinho. Ela havia abraçado o ritmo deste lugar, encontrando conforto em suas rotinas familiares. O silêncio não a assustava mais. E também não incomodava Davis. Ele estava sentado nos degraus do lado de fora, segurando uma xícara de chá fraco, seu olhar vagando sobre as árvores que balançavam suavemente na brisa. Por semanas, não havia inimigos, nem máquinas nem soldados, apenas uma serenidade envolvente que cobria o mundo ao seu redor. No entanto, apesar da tranquilidade, ele ainda sentia uma dor persistente em seu ombro. Em certas noites, as velhas cicatrizes pulsavam com uma dor familiar. Mas ele nunca pronunciou uma palavra de reclamação. Ele havia encontrado algo que não experimentava há muito tempo, uma razão para se levantar a cada manhã, uma razão para continuar. Naquela tarde, o menino saiu.
correndo, puxando ansiosamente o casaco de Davis. "Mostre-me de novo!" ele exclamou. Sua empolgação era palpável. Davis olhou para baixo, a curiosidade brilhando em seus olhos. "O quê? As armadilhas?" O garoto acenou com a cabeça, ansioso, seu entusiasmo contagiante. Davis não pôde deixar de sorrir. Tudo bem, ele respondeu. "Mas apenas uma armadilha. E você tem que me ajudar a montá-la." "Eu irei." Os meninos declararam com orgulho. Eles se dirigiram para a borda das árvores com ânimo lá em cima. Arla os observou partir, uma peculiar sensação de calor florescendo em seu peito. Ao longo de sua vida, ela enfrentou inúmeros medos, mas nunca havia encontrado isso. Nunca havia conhecido tamanha paz. Enquanto o fogo crepitava e o ensopado cozinhava lentamente na panela, Arla se acomodou ao lado de Davis. Na mesa, ela falava com um ritmo controlado, escolhendo suas palavras com cuidado. Seu inglês havia melhorado visivelmente. "Você não pediu por esta vida," ela disse. Ele olhou para cima. "Não. Ela me encontrou de qualquer forma. Você não precisava lutar por nós." Enquanto mexia o ensopado com uma colher, ele questionou. "Eu não precisava?" Ela ofereceu um sorriso fraco. A maioria das pessoas teria se afastado. "Mas eu não sou como a maioria." Ele afirmou isso como se fosse uma verdade inegável. Ela se inclinou mais perto. "Você mudou", disse ela. "Você também mudou." Ele respondeu, seus olhos se encontrando em um momento de reconhecimento compartilhado. Não havia medo nem pretensão. Apenas uma profunda compreensão entre eles. De repente, o som de pequenos passos ecoou pelo chão. Sem hesitar, o menino subiu no colo de Davis, buscando conforto e conexão. Ele descansou a cabeça contra o peito do homem, buscando conforto. Davis congelou no lugar, pego de surpresa. A criança olhou para cima, piscando lentamente, como se tentasse processar o momento. "Você é meu pai agora, certo?" Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Ela soltou um leve suspiro e o quarto caiu em um silêncio inquietante. Davis olhou para o menino. Seu coração acelerado, sem saber como responder. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O menino se agarrou mais forte, seu aperto uma prova de sua gratidão. "Você nos salvou. Você ficou. Você luta contra monstros." Mamãe sorria agora. Naquele momento a realização o invadiu. "Então você é meu pai. É isso que significa." Davis sentiu uma dor profunda em seu peito, uma que nenhuma ferida física jamais havia causado. Ele engoliu em seco, então gentilmente pousou uma mão nas costas do menino. "Sim," ele sussurrou. "Acho que sou." Ela cobriu a boca, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Mas ela não tentou escondê-la. Naquela noite, a cabana estava impregnada com algo novo. Não apenas calor ou segurança, mas a essência da família. Eles não precisavam de documentos ou regulamentos para definir seu vínculo. Sem títulos, sem laços de sangue, apenas o poder da escolha. O humano os havia escolhido, e eles por sua vez o haviam escolhido. Enquanto as estrelas brilhavam acima e a floresta permanecia em silêncio, um garotinho se aconchegou entre sua mãe e seu novo pai. Pela primeira vez não havia necessidade de correr, nem medo da neve. Juntos, eles haviam transformado tudo, para sempre.